A narrativa que nós acabamos de fazer menção, de Gênesis 21, ela é muito poderosa, porque ela relata um momento único, especial. Por que não dizer um momento que traz desfecho e significado real a toda a história e a toda a vida de Abraão e Sara, desde que o Senhor lhes apareceu, desde que o Senhor manifestou a sua voz e fez uma promessa a Abraão, em Gênesis capítulo de número 12. De lá para cá, foi muito tempo de peregrinação, foi muito tempo de espera, foi um tempo de experiência, foi um tempo aprendendo, caminhando, armando tenda, desarmando tenda, armando tenda, desarmando tenda, andando, parando, seguindo, prosseguindo, aliançando, desvencilhando, toda uma vida, todo um processo. Desde que você recebe a promessa, junto com a promessa você também entra num processo, até que se cumpra tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Então, de Gênesis 12 até o relato que nós acabamos de fazer menção em Gênesis 21, é como se fosse a coroação de tudo aquilo que Abraão vem peregrinando e tudo aquilo que ele e Sara viveram até esse dia, o dia em que o Senhor traz o cumprimento de tudo aquilo que havia dito, o tempo em que eles estão prontos para receberem, e não somente receberem, mas também celebrarem ao Senhor por todo o bem do Senhor durante esse processo, por todo o aprendizado, por toda a experiência, mas agora por toda a coroação desse processo. Isaac, o filho da promessa, o Senhor cumpriu. Abraão já tinha 100 anos, mas o Senhor cumpriu. Sara já era uma senhorinha, bem senhorinha, mas o Senhor cumpriu. O Deus que disse que daria um filho, deu o filho. O Deus que deu o filho, lhe deu a garantia da amamentação, lhe deu a garantia do leite. É interessante porque no bojo de tudo aquilo que Deus prometeu, falou o tempo todo sobre gerar, falou o tempo todo sobre multidão, falou o tempo todo sobre filho, falou o tempo todo sobre descendência, mas não falou sobre a sustentabilidade da promessa, não falou sobre o leite. Mas Sara agora, no dia em que Isaac está sendo desmamado, Abraão está tão feliz, que está oferecendo um banquete, uma festa. Diga comigo, uma festa. É um dia de celebração ao Senhor, pela fidelidade de Deus, pelo cumprimento de uma promessa que foi tão esperada e consequentemente tão desejada. Sara está feliz porque deu à luz a Isaac, e ela diz: e Abraão, quem diria que Sara teria um filho nessa idade? Quem diria que você seria pai nessa idade? Quem diria que o Senhor traria renovo para os nossos dias nesse tempo da vida? Quem diria que haveria novidade no fim? E Abraão, Sara está muito feliz. Eu estou parafraseando tudo o que significa o que Sara está dizendo. Sara está dizendo: ei Abraão, quem diria que o ventre dessa senhora seria fecundo, seria fértil, seria produtivo como de uma menina nos seus melhores dias? Quem diria que Sara geraria um filho tão saudável? Quem diria que Sara geraria um filho tão forte? Quem diria que esse ventre seria alimentado pelo próprio céu para gerar a promessa e o cumprimento daquilo que Deus falou? Aí o texto diz assim: e disse mais. E é esse mais aqui que, dentre tantas coisas, também nos chama a atenção logo no início da narrativa que nós acabamos de ler. E disse mais. O que é esse mais? São coisas que Deus não falou literalmente, mas fez, porque estavam no bojo da promessa. E disse mais. Dá uma olhada para quem está ao teu lado e diga: vem mais aí. Se eu te disser que Deus vai fazer tudo o que te prometeu, e ainda vai te surpreender com coisas que não deu tempo de falar, mas vai fazer, porque fazem parte da dinâmica do milagre, fazem parte de todo o processo do cumprimento da promessa. Sara está tão feliz em tê-lo amamentado. Sara está feliz em celebrar uma festa pelo tempo do desmamamento. Significa que ele mamou e que ela teve leite suficiente durante todo o processo e todo o período do qual
Isaac precisava ser amamentado. Todo mundo sabe aqui que o processo de amamentação, apesar de ser doloroso, depois que ele passa do processo doloroso, pelo menos para a maioria das mulheres, ele se torna muito satisfatório. Não apenas para a mãe, mas principalmente para a criança. O salmista chega a falar sobre isso. Ele fala que muitas vezes diante de Deus, ele se sentiu descansado, relaxado, como uma criança depois do momento da amamentação, como uma criança que reclina sobre o seio da sua mãe, satisfeito, de barriga cheia. Então é muito prazeroso para a criança, e depois desse processo também para a mãe, que percebe que pode satisfazer. Fora isso, todas as propriedades benéficas no leite materno. Ele é tão poderoso que há quem tire de si para dar para outros. Hoje em dia, alguns hospitais trabalham com banco de leite, a fim de que as crianças recebam todos os nutrientes que só podem vir da maternidade, né? De uma mãe que gerou leite. Agora, Sara sabe que vai viver o cumprimento de uma promessa e celebra pelo filho, mas eu vejo ela celebrando pelo leite. E só quem já viveu parte ou todo o cumprimento da promessa entende por que Sara está celebrando pelo leite. Porque depois que Deus começa a cumprir tudo que te falou, e você passa por todo o processo e começa a viver a sua vida para ver o cumprimento de tudo que Deus te falou, dá um medinho quando Deus cumpre tudo. Dá um medinho. Parece que tipo assim, será que ele vai embora agora que cumpriu? Será que ele vai dar continuidade? Será que eu vou dar conta de segurar tudo que ele me deu? Por isso que muito antes de viver o cumprimento de uma promessa, Deus usa o tempo da espera para desenvolver com você relacionamento. Porque uma promessa se cumprir quer dizer muita coisa, mas não quer dizer tudo. Tem muita gente que vive o cumprimento de uma promessa e quando a promessa se cumpre, vive a ausência da companhia de Deus. Porque enquanto a promessa se cumpre, esqueceu-se da aliança. E deixa eu te falar uma coisa, depois que a promessa se cumpre, não é a promessa que se mantém, é a aliança que mantém o cumprimento do que Deus entregou. Você quer ver como é que tem princípio bíblico que nós estamos falando? 2 Reis, capítulo de número 4, se não me engano, quando fala sobre a sunamita, da qual o profeta Eliseu lhe prometeu um filho. Quando o menino tinha aproximadamente quase uns 12 anos de idade, o texto diz que o menino veio a falecer. Quando o menino veio a falecer, ela não chamou o cortejo fúnebre não. Colocou o menino no quarto do profeta, no quarto do homem de Deus, albardou a jumenta e subiu o Carmelo para encontrar-se com ele. E ela tinha com ele um relacionamento. Se você for olhar o texto, você vai perceber, a mulher nunca se relacionou com os dons do profeta, ela sempre se relacionou com ele, com o não com o profeta, com o homem, com o ser humano. Ela não diz, por exemplo, no início do relacionamento: marido, vamos construir um quarto porque ele é profeta. Ela não está se relacionando com os dons, ela se relaciona com a conduta. Ela diz: marido, vamos construir um quarto para ele porque eu tenho visto que ele é santo homem de Deus. Ela não se relaciona com os dons dele, ela se relaciona com ele. Agora é claro, se ela alcança ele, os dons são consequência. Tanto que ela não pede para ele orar uma vez na casa dela, e sem ela solicitar absolutamente nada a ele, mesmo sabendo quem ele era, é ele que manifesta desejo de ministrar sobre ela o exercício dos dons. Aí ele não pergunta se ela quer, ele olha para ela e diz: tu conceberás. Por este tempo determinado o Senhor te dará um filho. Agora veja, no mínimo, no raso, a gente está falando de quase 15 anos de convivência entre Eliseu, esta mulher, e o marido dela. Eliseu tem relacionamento com ela antes do filho, no processo do filho, e mantém o relacionamento e o quarto profético depois do filho. No mínimo, por baixo, quase 20 anos de amizade. Aí escuta isso: quando o menino morre, ela sabe que ele não tem obrigatoriedade profética com ele. Por que não? Porque ele não disse que o menino não ia morrer, ele disse que o menino ia viver. E a morte, consequência de quem está vivo. Então a profecia se cumpriu. O menino nasceu ou não nasceu? Viveu ou não viveu? Cresceu ou não cresceu? Mas um dia saiu com o pai. O texto diz que deu um problema lá na cabeça, entrou gritando e veio a falecer. Ela coloca o menino no quarto, vai de encontro ao homem de Deus, vai para a entrada do cume do Carmelo, encontra Eliseu e revoga a ressurreição do seu filho, revoga uma solução. Ele manda Geazi, ela não sai, por quê? Não me relacionei com Geazi. Geazi come lá em casa porque vive na tua aba. Vou ficar aqui. Ela diz: vive a tua alma que eu não hei de te deixar.
Em outras versões tem um termo que eu gosto ainda mais. É como se ela dissesse assim: ou você desce comigo ou não desce nenhum de nós dois. E aí ele desce com ela. É a primeira vez que o texto vai dizer que a visão de Eliseu foi fechada. Eliseu tem a visão aberta o tempo todo. É diferente da gente, que tem a visão aberta entre um culto e outro, entre uma busca e outra, entre uma leitura da palavra e outra. Para a gente abre-se o canal à medida que a gente busca. Como Eliseu busca o tempo todo, o canal dele sempre está aberto. Só que nesse dia, quando ela sobe, Geazi tenta segurar ela. E Eliseu diz: deixa ela, como quem diz, solta. Por dois motivos. Primeiro, porque ela não é todo mundo. E ele responde o segundo: solta ela. Por quê? Eu vou ter que saber dela, qual é a necessidade dela e por que ela veio atrás de mim. Porque o Senhor me encobriu. Eu costumo dizer isso aqui a grosso modo, tá, gente? Eu costumo dizer que é como se Deus está ali com ele no monte o tempo todo. Mas como ele desenvolveu um relacionamento com ela, Deus não precisa ser intermediário do que ela vai falar para ele, porque eles têm um relacionamento de amizade, de fraternidade. Mas Deus, tu fala tudo, tu intervém em tudo. Só que o texto diz que a visão dele fecha na hora que ela tenta subir. Por isso ele tem que dizer: Geazi, solta ela. Falando a grosso modo, é Deus dando um passo para trás, dizendo: resolve teu negócio aí. Isso é relacionamento seu. Não que Deus não está abençoando, Deus está ensinando a Eliseu. O que a gente lê no livro do Pequeno Príncipe: tu é responsável por aquilo que tu cativas. Se responsabiliza aí por esse relacionamento. Por isso que a gente diz: dá dinheiro, mas não dá intimidade, né? Aí ela vai lá, fala com ele, os dois descem junto. Ele volta para a casa dela, o menino está na cama do quarto dele. E por que ele ressuscita o menino se ele não tem obrigação? É muito tempo comendo naquela casa, é muito tempo vivendo com aquela família. Eliseu tem dívida? Irmão, não é dívida, é compromisso. Não é dívida, não é jogar na cara, o nome disso é aliança. Agora veja como uma aliança tem o poder de fazer uma promessa que tinha recebido a sentença da morte ser completamente mudada, porque o profeta retornou a casa e trouxe vida. Aí eu te pergunto: foi a promessa que se garantiu? Não foi. Foi a aliança que ela tinha com Eliseu que deu vitalidade a uma promessa que já tinha se cumprido. Irmã Camila, o que você está dizendo? Não queira viver o cumprimento de uma promessa sem construir com Deus uma aliança. Não queira viver de Deus o cumprimento do que Ele falou sem compreender primeiro quem Ele é e por que Ele está te fazendo esperar durante esse processo. Quando a promessa se cumpre na casa de Abraão, Sara está muito feliz. Muito feliz. E agora eu vou dizer por que ela está feliz. Porque Deus falou do filho, mas nunca enunciou o leite. E você diz: irmã Camila, mas não é praticamente consequência? Quem tem filho tem leite? Quem te disse? Tem mães aqui que partilham do que eu estou dizendo. Tiveram o filho, mas não tiveram o... Isso é relativo. Sobretudo na vida de uma mulher que está recebendo um milagre no ventre. No ventre. Só que ela está feliz, andando pela casa de um lado para o outro, dizendo: ah, Abraão, o texto diz, e disse mais. O mais aqui não é só para a gente saber, o mais aqui também revela a perspectiva, a expectativa e a reação de Sara diante de ter podido ter o prazer de ter amamentado Isaac. Eu, por exemplo, sou de um tempo em que a gente chamava mãe de leite ou irmão de leite. Era quando uma vizinha, uma amiga, uma prima gerava no mesmo período que você, mas uma dava leite e a outra não dava. Aí ela cronometrava o horário que você ia dar de mamar para poder levar o filho dela, e ele também tem condições de absorver os nutrientes do seu leite. Quando a gente crescia, olhava para o irmão e fazia gosto em dizer: é meu irmão de leite, né? Era um jeito. Isso era muito comum naquele período. Isso era muito comum entre os hebreus. Agora olha o que Sara está dizendo. Disse mais. Quem diria, Abraão? Quem diria? Como é que a gente usa esse termo? Quem diria? É quando a gente está falando de uma projeção maior do que a nossa expectativa. Abraão, quem diria que Sara te daria um filho? E disse mais. Quem diria, Abraão, que Sara o amamentaria? Mas Camila, não entendi. Agora você vai entender. Ela está dizendo: Abraão, eu estou muito feliz, porque o Deus que deu o filho também deu o leite.
Aí você diz assim: o que tem a ver? Entenda isso de maneira profunda. Deus não vai te colocar num ambiente de cumprimento de promessa sem dar a você condições de dar manutenção. Não. Olhe para quem está ao seu lado e libere essa palavra de ordem. Diga para essa pessoa: o Deus que dá o filho tá fraco. Diga: o Deus que dá o filho também envia o leite. Mas Camila, eu não entendi. Olha isso: o leite materno que Sara gera, o leite que Sara vai gerar para alimentar Isaac, é Deus dizendo: depois que eu cumprir a promessa, eu não vou te dar tchau não. É Deus dizendo: depois que eu cumprir a promessa, eu não vou te largar para agora prometer para outro não. Joga por terra esse trauma que você tem de gente que te engravidou e deixou você cuidar do filho sozinho. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu não sou como aquele canalha, eu não sou como aquele cafajeste, eu não sou como aquele ou como aquela que faz e vai embora. Deus está dizendo: quando eu te inserir no cumprimento de uma responsabilidade, eu vou te dar condições de administrar, de manter e de sustentar aquilo que eu confiei no teu ventre, aquilo que eu confiei na tua história. Pega na mão de quem está do teu lado, que eu já estou sentindo graça de Deus para profetizar. Sacode ela, não deixa ela usar a cadeira para descansar não. Quer descansar, vai descansar em casa. Sacode ela e mostra que ela sentou do lado de uma profeta, e diz: Deus, sacode, Deus te deu o filho, o projeto, o cumprimento, e vai garantir o leite. 2019, 2020, 21, 22, Deus não vai te deixar depois que cumprir. Deus não vai te abandonar depois que cumprir. Tem leite vindo aí. Não, vou falar de novo. Tem leite vindo aí. Você diz: Deus, está doendo. Por quê? Porque processo de conservação de leite e período de enchimento de leite é período de dores. Você diz: está doendo. Deus está dizendo: estou fazendo estoque. Você diz: Deus, está pesadão. Deus, está difícil. Deus está dizendo: é porque você não vai ter só de segunda a sexta. Alguém está olhando para você, para o ministério que eu te propus, e está dizendo: aproveita esse momento. Olha para quem está do teu lado e diz: quem gerou em mim o que eu pari não vai embora depois que nasce não. Olha para quem está do teu lado e diz: quem colocou em mim o que eu estou gerando, quem colocou em mim o que eu estou acreditando, está mantendo a reserva, o estoque. Aguenta a pressão, aguenta a pressão, aguenta a pressão. Deus está trabalhando com estoque, Deus está trabalhando na reserva. Alguém diz: aproveita esse momento. E Deus está dizendo: eu não te tirei de onde te tirei para você viver um momento. Eu te propus uma carreira, eu fiz contigo um compromisso. Eu tenho leite para tua cria. O meu problema em épocas de batalha espiritual aconteciam sempre a partir das 6 da noite. Eu tinha um problema com a noite. Parece que a noite tinha legalidade sobre mim, porque eu era uma menina muito atormentada na minha adolescência, e eu tinha muito medo do escuro. Muito medo do escuro. Eu me lembro que eu acordava com dor na bexiga, porque eu não conseguia atravessar poucos metros do meu quarto para o banheiro, aprisionada pelo medo na madrugada. E à noite começava aquela tormenta. Só que nessa época eu já atuava no trabalho de consagração da igreja. Então de dia eu tacava fogo no cão, e à noite era ele que me perturbava. Era desse jeito. Aí eu comecei a entrar em guerra de dia. Comecei a deixar para entregar o jejum mais tarde. E comecei a fazer orações de joelho,
de 3 em 3 horas, sendo que às 18 horas, que era o período mais crítico, onde o meu problema começava, eu orava tipo assim, antes 10 para as 6 mais ou menos, que era tipo assim, quando ele chegar ele vai encontrar isso aqui, e aí vamos ver se vai ter poder. E eu pus minha vida à prova. Eu já estava num ponto de desgaste, de cansaço, que eu já estava quase dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas como quem diz assim, é na tua mão, Satanás nenhum vai tocar em mim não, porque a tua palavra diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Se for para viver, eu vivo para ti. Se for para morrer, eu morro para ti. E ali eu descobri que ele pressiona, mas não aguenta a pressão. Agora, você quer vencer mundo espiritual usando o braço de carne, usando print de WhatsApp, conversa de direct? Eu vou te dar um cascudo. Nossa milícia não é carnal, mas espiritual, e por isso poderosa em Deus, para a destruição de cadeados, de fortaleza, de obras e hostes espirituais da maldade. Você só não venceu ainda porque está usando as armas erradas. E eu vou te dar só uma hoje, porque Deus me deu só uma instrução. Qual é a arma, Camila, que eu vou usar essa semana? Da humilhação. Poucas armas são tão poderosas quanto a arma da humilhação. Ué, Camila, você está dizendo então que vai deixar ele me humilhar? Amã nunca pôde humilhar Mardoqueu, mesmo influenciando o rei a dar a ele um decreto e ao seu povo de morte. E a vitória da humilhação não é a capacidade que eu tenho de aguentar ser humilhado pelo meu adversário, é a capacidade que eu tenho de me humilhar antes que ele me humilhe. Porque a palavra de Deus é clara. Completa aí, por favor. Eu disse que a palavra de Deus é... E o que a palavra de Deus diz, ao contrário do que muita gente reproduz, não é que os humilhados serão exaltados. Gente, isso não está na Bíblia. O que a palavra de Deus afirma não é que os humilhados serão exaltados. O que a palavra de Deus afirma, e são palavras do próprio Jesus, é que aquele que a si mesmo humilhar. Ei, calacho. Ei, olha aí para o teu irmão e fala assim para ele: desce primeiro. Não espera ninguém te empurrar não, desce primeiro. Desce primeiro, busca primeiro. Não espera a guerra toda se levantar não, se rende primeiro em adoração. E quando disserem, tu viu o que está falando? Não responda nada. E aí, você quer que eu mande avisar o quê? Quer que eu traga fulano para conversar contigo? Não. Em tempo de humilhação você só conversa com Deus. Só conversa com Deus. Só fala com Deus. Você não responde ninguém. Fala. Pano de saco, cinza sobre a cabeça. Em estado de humilhação, ele cria uma resistência contra o seu inimigo. Agora você vê, numa posição de fragilidade, ele cria resistência. Quem aqui já se sentiu como Davi, igual quando era perseguido por Saul? Você via, ele estava numa posição de humilhação, porque ele era fugitivo. E aí quando Saul ia atrás dele, não conseguia matá-lo, ele ouvia Davi dizer para ele: meu Senhor, porque o Senhor está preocupado comigo? Eu sou como uma pulga no teu reino. Uma pulga, e é assim que às vezes a gente se sente. Como é que alguém tão grande, com tanto poder, com tanta influência política, com tanto poder econômico, aquisitivo, com tanta influência relacional dentro do reino, se preocupa com um homem trajado com vestes pobres e com cinza sobre a cabeça? Mas é o poder da resistência no mundo espiritual. Deus está dizendo: não precisa demonstrar a ninguém que você tem, demonstra para mim, e eu vou dar o respaldo que você precisa para ter a resistência que você precisa ter nesse processo. Então ocorre que Amã, por causa dessa resistência, manda construir uma forca bem alta, porque ele quer que Mardoqueu saiba que a morte dele está sendo projetada. Então isso aqui é uma ameaça. Eu disse que isso aqui é uma... Vem comigo, igreja, para a gente encerrar junto. Eu disse que isso aqui é uma... E tudo que teu adversário pode fazer contra você é isso. O quê? Ameaçar. Camila, ele pode fazer mais se você estiver em Deus? Não. Tudo que ele pode fazer contra uma pessoa que está em Deus é ameaçar. Para quê? Para que você saia da posição. Para que por medo você saia do lugar que faz ele entender que você é resistência. Já percebeu quando tu dobra o joelho para orar, a água que está guardada no cano desce? O móvel começa a torcer. Quem já começou a oração de olho fechado e terminou de olho aberto? É impressionante, é tudo para atrapalhar a posição de resistência.
ameaças. Abra comigo a sua boca e diga: são ameaças. Conta isso pro teu vizinho e diga: são ameaças. Diga de novo: são ameaças. Olha pra mim aqui agora. Sabe por que você sente fungar no cangote? Pesadelo, que é meio que paralisia do sono. Para alguém é paralisia do sono, dependendo do nível de guerra que você está vivendo, é batalha espiritual. Deixa isso para outro dia, mas só para a gente entender. Você tenta clamar o nome de Jesus no sonho, não consegue. Tenta dormir, não consegue. Sente medo dentro da própria casa, que sempre foi seu ambiente de paz. E aí você se pergunta: o que é que essas coisas estão acontecendo? Por que eu não consigo repreender? Por que não sai da minha casa? Por que eu estou vivendo esse momento? Pois Deus está te esclarecendo isso hoje. E Ele está dizendo: ei, são ameaças. Ele só quer te tirar do lugar da sua posição. Porque Ele está vendo que a sua posição é uma posição de resiste. Então enquanto você está aí, Ele ameaça teu marido, mas não mata. Ameaça teu filho, mas não mata. Assusta a tua casa, mas não destrói. Tenta afligir teu ministério, mas não te derruba. Porque todo o poder que Ele tem é para te ameaçar, para que você saia. Se você sair da posição, aí a casa cai. Se você sair da posição, aí o filho morre. Se você sair da posição, aí o escudo sai na frente. Quando Deus quis trazer juízo a Saul, Ele não fez isso com Samuel dentro da casa. Ele dizia para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Então Samuel não era resistência contra Deus, mas era por estar em Deus posicionado, proteção garantida para Saul, mesmo Saul estando todo errado. Camila, por que você está falando isso? Porque eu sei que tem gente aqui que está protegendo gente que não serve a Deus, mas é seu filho. Gente que zomba dos crentes, mas é seu marido. Gente que está nas drogas, mas é da sua família. É sua responsabilidade, é sua casa, é seu povo. Então Satanás vai fazer de tudo para você sair da frente, porque se você sair da frente, ele entra. Então quando você não sai, o que é que ele faz para você sair? Ameaça. Ameaça é guerra, é pesadelo, é batalha espiritual, é pneu que fura, é roupa que some na hora de vir pro culto, é sonho estranho, é a vida financeira que estava boa, daqui a pouco é um negócio, meu irmão, que se você contar para alguém, a pessoa não acredita. É dor de cabeça que o remédio não tira. E você diz: Senhor, aonde eu estou? E Ele está dizendo: eu estou no lugar do treinador. O treinador não fica dentro do ringue. O treinador só dá instrução. Quem vai pro ringue é o lutador. E Deus está dizendo: eu já botei a luva na tua mão. Você sabe exatamente o que fazer. Então não me espere entrar para lutar. Eu já te ensinei o que fazer. E o que eu devo fazer, Camila? Não saia da tua posição. Levantando-se contra ti o espírito do governador, o Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Não saia do teu lugar. Olha para alguém aí agora e diga: não saia. Não saia. Grita para alguém aí e diz: não saia. Não saia. Não saia. Não saia dessa oração de madrugada. Não pare com o devocional de manhã. Camila, mas eu não estou sentindo nada. Mas isso está abalando. O teu inimigo vai para cima. Não saia. Não para. A forca era um jeito de Amã demonstrar poder para que Mardoqueu já considerasse-se derrotado. Então é por isso que o inimigo ameaça. E por que ele ameaça? Porque ele só tem poder de projeto, ele não tem poder de decreto, de decisão. Então ele faz a forca e deixa tudo pronto. Porque qual é o plano dele? Amanhã de manhã eu vou entrar no pátio e eu vou ser a primeira pessoa a falar com o rei. Quando eu falar com o rei, vou pegar dele a autorização. E amanhã, antes do meio-dia, Mardoqueu já vai estar enforcado. Esse é o projeto de Amã. Vem comigo, vem comigo. Esse é o projeto de Amã. Esse é o quê? Projeto. Esse é o quê? Bora, esse é o quê? Tudo que você vê e ouve seu adversário dizer contra você não passa de um projeto. Camila, mas projeto, irmão, projeto é uma coisa, obra é outra. Você chama o arquiteto, ele pode fazer um projeto incrível. O nível de reconhecimento do que ele fez
só vai ser respaldado assim, de maneira ainda melhor, depois que a obra for feita. Esse negócio é tão sério, preste atenção nisso aqui. Esse negócio é tão sério, a diferença entre projeto e decreto. O rei libera decreto, mas Amã só tem poder de fazer. Vem de novo, o rei libera. Tá fraco, o rei libera, mas Amã só tem o poder de fazer. Só vira decreto se o rei aprovar. Só vira decreto se o rei decidir. Então tudo que teu inimigo intenta, fala e ameaça e grita e faz contra você, não passa de só vai se tornar algo de fato realizado se houver da parte de Deus Então entenda isso. Amã tem o projeto, inclusive já concluiu a forca. E tem uma burocracia real que funciona da seguinte maneira, ó. É assim, presta atenção. Se ele chega cedinho, igual ele fez, e ele manda anunciar que ele está no pátio, quando o rei permite a entrada dele, o rei não fala nada, porque foi ele que pediu para entrar. Então, se a presença dele é autorizada e ele entra, ele pode abrir a fala. Então esse era o plano dele. Vou chegar primeiro e vou pedir para anunciar minha presença, porque daí quando eu entrar eu vou poder. Esse plano era perfeito se o rei tivesse dormido. Mas ocorreu que justamente naquela noite, o texto não diz que ele não quis, o texto diz que ele não pôde, não conseguiu. Eu tenho para mim que Mardoqueu está dormindo, porque quem ora tem paz para dormir. Mas o rei que decide não dorme. Aí você diz, Camila, o que isso significa? No mundo espiritual, é Deus dizendo pra gente hoje aqui que está debaixo de ameaça pesada: pode dormir, porque quem te guarda não dorme. O rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de ameaça, o rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de tortura, o rei não vai dormir. Enquanto você estiver debaixo de terror psicológico, o rei não vai dormir. Ei, Deus está mandando eu dizer para quem está tomando um monte de remedinho controlado. Ele está dizendo, fica tranquila, faz tua parte, que eu cuido dos teus neurônios, eu cuido da tua mente. Enquanto tu dorme, eu limito e determino a ação deste medicamento. Assim Deus me manda dizer para alguém, calma, tu não ficarás louca. Pode dormir que eu guardo tua mente, eu guardo tua psique, eu guardo teu raciocínio. O rei não pode dormir. O rei não pode dormir. O rei não dormiu. Então ocorre que na burocracia real o que rolava? Se eu anuncio a minha entrada eu falo, mas se ele manda me chamar eu tenho que entrar calado, porque se ele mandou chamar quem vai falar é ele. Aí então o texto diz que ele chega bem cedo, só que naquela noite o rei não pôde dormir. E porque não pôde dormir, tinha acabado de ler o registro. Esse registro aqui é o livro das obras, e é isso que eu queria falar. O livro das crônicas é um livro de registro. Lá não entra o que você tem vontade de fazer, lá só entra o que você fez. Deus tem um livro semelhante, chamado no livro do Apocalipse por João como o livro das obras. Qual é o nome do livro? Lá não entra o que você tem vontade de fazer, lá só entra o que você... Naquele dia não adianta dizer, tu sabes. Lá não entra vontade, lá não entra projeto, lá só entra o que foi feito. Então para com esse negócio de dizer, ah Deus, tu sabes. Ah Deus, se eu pudesse. Irmão, se eu pudesse não entra no livro das obras. Cada um será recompensado conforme as suas obras. Você trata de fazer alguma coisa para a glória de Deus. Então o rei acaba de ouvir e pergunta, quem está aí no pátio? Como quem diz, chegou alguém para alguma audiência real? Aí diz, sim, Amã está aí, manda chamar. Não deu tempo dele anunciar, porque o rei mandou chamar. Vamos lá. Não deu tempo de anunciar, porque o rei mandou. Então ele estava com um monte de coisa para dizer, mas teve que entrar como? Ele estava cheio de projeto que precisava da aprovação do rei para acontecer, mas ele teve que entrar como? E ocorre que o tema que ele queria tratar era o mesmo tema que o rei queria abordar, só que do lado contrário. Ele queria a autorização do rei para matar,
e o rei estava procurando alguém para honrar. Ah, se eu fosse você, eu já tinha dado um glória. Porque Deus está dizendo: pare de se preocupar com o projeto do teu inimigo. Comece a imaginar os decretos que eu tenho contraditórios a tudo que ele determinou para você. O desejo do teu inimigo não se cumprirá diante de você, diz o Senhor. Tu não verás o desejo do teu adversário se realizando na tua família. Eu vou tornar a ameaça em honra, a oposição em concordância. Ele conta a história. Ele conta a história e diz assim, só não diz o nome. Ele diz assim: o que eu deveria fazer a um homem que me agrada honrar? O ego dele é tão inflado que ele diz: só pode ser eu, então eu vou botar uma honra bem honrada mesmo. Pega o cavalo que o rei costuma usar, traja o homem com as vestes reais e coloca um príncipe nobre. Não coloca um servo não, coloca um príncipe nobre para puxar a rédea do cavalo e ir anunciando pela cidade: é assim que se faz ao homem cuja honra o rei se agrada, ou ao homem a quem Deus deseja, a quem o rei deseja honrar. Aí ele diz: que excelente ideia, Amã, faça isso com o judeu Mardoqueu. Aquele que te ameaça está dando as melhores ideias sem saber. Aquele que está te ameaçando, isso é profético. Deus está dizendo: o desejo do teu adversário é tão grande que ele não é bom só em construir forca, ele também é bom em dar excelentes ideias de reviravolta. Meu Deus, faça isso com Mardoqueu. Mardoqueu tem uma característica, que é a característica que nós temos que absorver essa noite. Que característica é essa, Camila? Vou lhe dizer agora. Ele não se distrai com a desonra e nem se deslumbra com a honra. Para mim ele é... esquece! Não, Mardoqueu arrebenta. Vou falar de novo. Ele não se distrai com a desonra e não se deslumbra com a... Porque qual é o problema de você se deslumbrar com a honra? Vou falar aqui rapidão, presta muita atenção. Se ele fica deslumbrado com essa honra que de fato ele vai receber, o rei prepara o cavalo, coloca trajes reais nele e manda Amã puxar o cavalo pela rédea. E é Amã que queria matar ele, que vai para o meio da cidade dizendo assim: é assim que se faz o homem que agrada o rei. O rei faz isso aí com quem agrada ele, ó. Aí eu queria estar lá. Aí escuta. É assim, ó, ele fez tudo isso. O texto diz que Mardoqueu recebe a honra. Quando termina aquele episódio, ele tira a roupa real, desce do cavalo, devolve o cavalo, devolve a roupa e volta a usar veste de saco e a cinza na cabeça. Por quê? Porque se ele se deslumbra com aquela honra, naquele dia ele tem honra, mas no dia 14 tem morte para ele e para todo o povo dele, porque o decreto regia isso. Então, veja, existem coisas que você não recebeu lá atrás, que você vai receber em momentos de guerra. Rapaz, é a mistura do Deus me livre com quem me dera, tudo junto. E Deus está dizendo: vou te honrar no meio dessa crise, para te mostrar que eu sou contigo. Mas não se deslumbre, porque o alvo é maior. Isso não é sobre você, mas sobre tudo que você carrega. Isso não é sobre você, mas sobre tudo que você representa. Então não se deslumbre com o carro que Deus te deu. Não se deslumbre com a casa que Deus te deu. Não se deslumbre com a fama que Deus te deu. Ele está dizendo: isso é bom, mas é passageiro. Recebeu a honra, volta para a posição de resistência. Volta para a porta do rei. Volta a se humilhar. Continuou em humilhação. Deus deu a ele instrução. E eu vou fechar a história por aqui. Mas se você não sabe o final, a maioria vai saber agora. O final é que Deus usou Mardoqueu para instruir Esté, que era sobrinha dele, esposa, rainha de Assuero. E ela, com toda a graça e favor que Deus lhe deu, porque Esté não conquista na beleza. Vou abrir um parêntese rapidex aqui para as irmãs.
Eu não sei porque nas peças teatrais sempre botam a menina mais bonita da igreja para fazer Esther. É uma mania que tem. Ah, é porque o texto diz que Esther era formosa. Irmão, formosa no Império Medo-Persa. Respeita as irmãs Medo-Persa. Estou falando de uma das mulheres mais bonitas do Império. Não foi beleza, enganosa é a graça, passageira formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. O texto é claro em dizer que Esther alcançou de Deus graça. O que ela tinha? Favor. Já conheceu gente que tu olha e tu quer dizer não, mas não consegue dizer não? Gente que todo mundo diz não, mas quando é para aquela pessoa, sim, graça, favor. Ela tinha graça. Deus então faz ela ser favorecida. E debaixo de uma instrução, ela entra por um caminho de estratégia, aonde Deus dá vitória ao seu povo, dando a ele a oportunidade de lutar. Eu acho lindo que Deus vê o seu povo sendo perseguido e não esmaga seus adversários sem dar ao seu povo uma oportunidade de lutar. Por isso eu entendo a chamada de Deus para Israel, que significa príncipe, aquele que luta com Deus. Deus está dizendo com carinho para a gente aqui: não pense que te ajudar é eu te poupar de todo sofrimento e pelejar a tua peleja. Ele está dizendo: não, te dar vitória é te ensinar a lutar. Você diz: Senhor, por que tu não resolve minha vida de uma vez? E Ele está dizendo: porque eu estou te ensinando a lutar. Então Ele vai dar a ela todo um caminho de estratégia. E graças a essa estratégia, Deus ensina seu povo, lhe dá uma oportunidade de lutar. E eles vencem. Diga glória a Deus. Agora, aonde mora o início de toda essa estratégia? Na capacidade que Mardoqueu tem de não ser destruído pela crítica e não ser deslumbrado pela honra. Ele manteve a posição antes e depois. Que lugar é esse? Lugar de humilhação, de resistência, de oração, de armas espirituais. Há uma brecha, uma lacuna de Deus aberta hoje aqui. E Ele está dizendo: quem quer discutir, quebrar pau, arrumar confusão, vai para um lado. Quem não quer fazer nada e vai deixar o diabo destruir a casa, vai para o outro. Agora quem hoje quer entrar na brecha, na posição, Camila, não vai ser fácil. Mas Deus não chamou a gente para escapar. Deus chamou a gente para triunfar. Quem triunfa não foge, enfrenta. E eu estou dando essa palavra de encorajamento, porque para alguns aqui, o ano já acabou e vai terminar com derrota. E Deus está dizendo: daqui para o final de agosto até dezembro eu vou te dar estratégias de vitória.